Ansiedade. Eu tive ansiedade quando era pequeno. Antes mesmo de começar a treinar e ir pra academia, né? Eu já tinha alguns episódios que me deixavam, de certa forma, mal. Mas não foram tantos assim que eu sequer lembre de todos, né? Mas uma coisa é certa. A academia, de fato, salvou a minha saúde mental. Não sei o que eu seria sem ela quanto a isso. Por anos, eu fiquei livre de qualquer episódio de ansiedade, sem nenhuma crise, sem aquele peso constante, aquele estado de fuga que a gente sempre fica. Mas, como nem tudo são flores, tudo terminou mudando no início de 2025, que eu comecei a ter episódios esporádicos de ansiedade, que com o tempo foram crescendo até chegar no ápice, a paranoia e aquela sensação de perigo constante, em estado de fuga constante, como se sempre alguma coisa fosse dar errado comigo. Então, é por isso que hoje eu vou abrir essa caixa de Pandora para vocês que nunca tiveram ansiedade, entender um pouquinho como é que é viver com isso, né? Já para os íntimos que sofrem com isso todo santo dia ou com grande frequência, se sintam acolhidos. Se esse vídeo te tocar, deixa um comentário positivo, não só para mim, mas eu acredito que para todos que passam por isso, que de fato eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Se quiser, você pode compartilhar a sua história ou de alguém que você conhece, sem precisar citar nomes, beleza? Fica com o vídeo aí. Esse vídeo é um relato / explicação de como essa ansiedade surgiu, quais são as causas, o tempo e tudo que está relacionado nela, né? No meu ponto de vista, da minha experiência, certo? Se você está em um estágio muito forte de ansiedade, de depressão ou de qualquer outra doença da mente, da cabeça, eu sei que pode ter algumas coisas nesse vídeo que podem gerar gatilho. Inclusive é um tema que as pessoas que não têm gatilhos não conseguem entender muito bem o que é. Se você não estiver bem, pausa o vídeo, saia e tá tudo bem. Mas se fizer bem para você, seja bem-vindo. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tive pequenos episódios de ansiedade. Era sempre que algo grande, entre aspas, estava para acontecer. Seja ela uma viagem, seja uma saída, seja férias, qualquer zorra que um adolescente ficasse ansioso, eu ficava doente, simplesmente doente. Ia pra cama, ficava de cama, tinha febre, dor no estômago. E isso pode ser mais comum do que parece. Eu dei uma pesquisada aqui. Segundo a OMS, cerca de 1 em cada 3 adolescentes já apresentaram esse tipo de sintomas de ansiedade em situações de expectativa. Voltando à história, né? Depois que eu entrei na academia, também, né, a vida martelando ali, a ansiedade foi de certa forma diminuindo. Até que eu nunca mais tive episódios, porque eu era muito regular na academia, etc. Não que eu lembrasse, né, de imediato assim. Descobri que aquilo era até tranquilo comparado ao que a ansiedade pode fazer com a mente. Por isso, eu sempre digo, o exercício físico com certeza me salvou de crises verdadeiramente assustadoras. Agora, se você não treina, não luta ou não se movimenta, talvez esteja só apagando o sol com a peneira, com algum tipo de medicação que você tá tomando. Vale a pena, velho. Vale muito a pena você tentar fazer isso e sentir o mundo colorido novamente. O mundo realmente fica colorido novamente. Meio que você esquece como o mundo era antes. Treinar sempre foi uma terapia para mim, desde quando eu comecei. Um ano antes daquela pan, que eu não vou dizer o nome, eu tava muito focado, velho. Eu tava buscando novas alturas, tava tentando ficar mais forte, ganhar um shape, pá. E importante, sempre natural. Só com aquela suplementação básica mesmo, que é whey, creatina, enfim. E aí veio a pan. Pronto, aquele buraco negro de tempo que o mundo realmente ficou estranho, eu não consigo lembrar de nada exatamente. Junto com isso, meu corpo deteriorou. Quando tudo voltou ao normal, o ódio me consumiu tanto que eu decidi ir além de tudo, treinando. Depois de quase 6 anos natural, eu
decidi entrar no mundo dos anabolizantes. Nunca usei muito, tá? Já adianto aqui pra vocês, mas tanto que eu parei, muitos ganhos eles permaneceram de certa forma, porque eu já tinha uma base sólida. Mas abrir essa janela dos anabolizantes foi o gatilho que anos depois trouxe as minhas crises de volta. Força, maluco, a crise veio com força, entendeu? Então, as crises vieram como ondas. Primeiro vinha uma a cada 2 semanas, depois começou a reduzir e começou a vir uma a cada 1 semana. Eu já acordava tonto, já em crise e sem perceber. Eu não entendia muito bem que hoje, como assim eu já vou acordar já com crise? Eu comecei a ficar em alerta constante, chegou aquela vizinha fofoqueira que fica 24/7 ligado, vendo a vida dos outros. O café já não me fazia bem, tive que cortar. Até o ar-condicionado da academia virava gatilho. E o pior de tudo, eu usava bastante pré-treino na época. Até que chegou a terrível paranoia. Pois é, eu comecei a ter, em certo grau, paranoia. Velho, se alguém me olhasse, podia ser um pouquinho, podia ser muito, tanto faz, eu já começava a ficar desconfiado. Multidão, barulho, agonia, suor, coração acelerado, tudo virava gatilho. E uma coisa que me deixava muito triste era que até minha namorada, quando começava a falar bastante comigo, muitas informações assim, eu começava a iniciar uma crise, começava a ter gatilho. Claro, eu segurava a onda, até que eu cansei de toda hora tá sentindo esse tipo de coisa, né? Certo dia, um amigo meu ficou muito doente e isso foi o meu gatilho do bem. Isso acendeu uma luz de que eu precisava procurar ajuda, de algum jeito. Numa fatídica sexta-feira, eu resolvi procurar um médico. Eu fui treinar, terminei tendo crise na academia por causa do ar-condicionado, coração acelerado, enfim. Cheguei em casa mal, velho, mal. E simplesmente eu pedi pra minha namorada me levar pro hospital e eu tava cansado disso. E aí, quando eu chego lá, teve mais problema. Descobri que eu tava desidratado e com o rim sobrecarregado. Descobri que um dos anabolizantes que eu usava aumentava a ansiedade. Oh, que novidade, né? Pois é. Terminei cortando tudo. Tive que cortar absolutamente tudo. Fiquei internado alguns dias. Tive que ficar internado devido a essas complicações de desidratação e funcionamento do rim, né? Só que eu cheguei lá, comecei a tomar escitalopram. Comecei a ser tratado, fui medicado e comecei a ter receita também, né? E lá comecei a poder usar o famoso clonazepam, que é o Rivotril, para se eu tivesse crises fortes. Coisa que aconteceu bastante lá no hospital com medo de morrer, né? E aí eu fiz uma outra pesquisa, uma pesquisinha, né? E segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 30% dos pacientes que usam substâncias ergogênicas relatam a piora em quadro de ansiedade. E eu era um desses, velho. Como é que não vai? Como é que não vai ser, né? E depois de tudo isso, em resumo para vocês, fiquei internado alguns dias lá, as coisas voltaram pro eixo. Minha mente ficou mais organizada, o mundo ficou colorido, entre muitas aspas, novamente, porém nem sempre. Bom, com o tratamento, tudo foi se estabilizando. Ainda rolavam alguns gatilhos, mas eu estava mais seguro. O treino voltou a ser meu aliado. Eu tinha medicação. Então, desde o início, eu só precisei usar o remedinho mágico, que é o Rivotril, apenas 3 vezes, desde o início. E isso é muito bom, porque muita gente fica viciada em Rivotril, fica viciada em remédio. E o treino ajudou muito nisso. Porém, eu parei com a terapia e isso foi errado.
Hoje eu tô em desmame do tratamento com o escitalopram. Tô há mais de um ano aí utilizando e em breve, em algum tempo, eu vou me desfazer desse remédio. Mas eu sempre carrego um Rivotril na carteira como um amuleto da sorte, sabe? Como dito, eu não preciso usar ele, mas eu me sinto muito seguro com ele na minha carteira, porque se eventualmente eu bater alguma coisa, eu tô com um negocinho na carteira para arrumar, né? Agora eu sou um homem natural, tratado, consciente. Isso é um final feliz? Não, não é um final feliz. A ansiedade deixa cicatrizes, véio. Cada crise é uma marca que você precisa ressignificar na terapia. E se você não fizer isso, vai com toda certeza virar um novo gatilho, véio. Não tem jeito. Agora, ao meu ver, a terapia serve para isso, para transformar a dor em aprendizado. Se você não trata essa dor, ela machuca. E cada cicatriz é uma história. E cada história, ela pode virar uma força se você conseguir ressignificar isso, né? E esse é o meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, meus amiguinhos.